tudo bem? Meu nome é Jussiele, eu sou psicóloga da editora Sinopsis e vim falar um pouquinho para vocês hoje de dois livros bem bacanas que a gente tem para quem gosta de filme, de cinema, de série, tanto para a gente poder utilizar ele nos atendimentos clínicos, quanto para a gente poder estudar um pouquinho alguns casos, algumas situações, que são esses dois livros aqui. Então, a gente tem esse daqui, que é o Luz, Câmera, Ação, que ele são filmes baseados para o atendimento infantil. A gente vai utilizar, cada capítulo dele vai falar sobre algum transtorno, algum tipo de situação, em que a gente pode trabalhar com as crianças através de filmes, de uma forma lúdica. O que funciona muito bem para crianças, por quê? Com crianças geralmente a gente tem que ter um recurso junto, porque só conversar não funciona. Então, se a gente tem um material, um filme, um livro, uma coisa junto, fica muito mais divertido e interativo. Esse livro aqui foi organizado pela Vanina Cartacho. Ela já tem outros materiais publicados com a gente e bastante experiência com esse público. Outro livro, então, é esse aqui, que é o Terapia Cognitivo-Comportamental, analisando teoria e prática por meio de filmes. Esse livro ele vai trazer uma ideia um pouquinho diferente desse primeiro, porque esse primeiro ele vai trazer filmes e exercícios de como a gente pode utilizar esses filmes na clínica com as crianças. Esse filme aqui, ele já vai trazer séries e filmes também, que a gente possa fazer análise daquele personagem. Então eu vou mostrar para vocês alguns capítulos, por exemplo, que eu acho interessante. Deixa eu separar aqui. Eu separei dois capítulos em especial de cada um, que são dois que eu gosto bastante. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Um deles é o capítulo número 12 do livro Terapia Cognitivo-Comportamental, analisando teoria e prática por meio de filmes, que ele vai falar sobre o filme It, A Coisa. Eu acho que a maioria das pessoas já viu esse filme, eu acho ele bem interessante para utilizar na clínica, porque ele vai falar sobre o medo e sobre como o medo age na vida das pessoas. Então ele vai contar um pouquinho sobre esse filme, vai falar sobre os personagens do filme e depois ele vai falando sobre alguns transtornos. Por exemplo, aqui nesse capítulo ele vai falar sobre o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, pela situação que os personagens passam ali da perda de um irmão, e do transtorno de ansiedade por doença. E aí ele vai falando um pouquinho sobre o que é o medo, como ele se dá na vida da gente, como ele se estrutura e quais são as consequências que ele pode ter na vida de cada um dos personagens. Aí, se a gente for olhar aqui, ele vai ter o esquema de funcionamento de cada um dos personagens. Então aqui ele vai ter o personagem, que é aqui, por exemplo, o Ben, a história pregressa e atual, qual é o medo dele e qual é a estratégia compensatória que ele usa. Então, uma dica que eu dou para vocês é imprimir o material, assistir o filme e aí depois tenta fazer sozinho a conceituação cognitiva desse paciente, digamos assim, escolhe alguém do filme para fazer e aí depois tu pode ir lá e corrigir, dar uma olhada, comparar com o livro para ver se tu conseguiu entender mais ou menos a ideia, porque principalmente para quem está começando ali, quem está fazendo os estágios finais de psicologia, às vezes a gente fica um pouquinho com dúvida sobre alguns conceitos e tal, e fazer esse treinamento assistindo um personagem, que a gente consegue ver bastante características da pessoa mesmo, pode se tornar bem interessante. E aí depois a gente já tem a análise pronta para comparar com a nossa. E aí ele vai ter de cada um dos personagens aqui a estrutura certinha, pra gente poder olhar depois. E ele vai ter também como trabalhar essas funções com o paciente. Aí se a gente for imprimir, fica mais fácil da gente ver assim, é grandão. E ele vai ter para cada uma das situações, para cada um dos capítulos, uma análise diferente de alguma situação ou de um filme que a pessoa possa ter um transtorno. Outro capítulo também que eu acho bem legal é o capítulo número 17, que ele vai falar sobre violência na adolescência, violência familiar na adolescência.
que é uma... Deixa eu ver aqui que agora peguei o nome do filme. Preciosa. Acho que a maioria das pessoas já viu esse filme também, é um filme mais antigo. E ele fala sobre violência doméstica. Então, nesse capítulo aqui, ele vai estar conceituando primeiro o que é. E depois ele vai trazer os fatores de proteção e risco lá do DSM que a gente tem. E fazer toda a análise da família, do sistema familiar, de como essa posição sistêmica acaba interferindo no dia a dia da paciente. E aí ele vai trazer também algumas intervenções comportamentais que nós, como profissionais, poderíamos fazer nessa situação para auxiliar essa suposta paciente do filme. E aí depois disso, vou falar um pouquinho para vocês assim de outros capítulos que a gente vai ter aqui. Então a gente vai ter, por exemplo, da série Black Mirror, que vai falar sobre dependência tecnológica, que é um tema bem atual. A gente vai ter sobre borders, sobre toque, vai ter vários assuntos bem interessantes. Ju, a Érica Figueiredo pediu para repetir o nome do livro. Aqui. Terapia Cognitivo-Comportamental, analisando teoria e prática por meio de filmes. Esse aqui é o que vai falar de filmes e séries e vai trazer os personagens e a conceitualização e o transtorno que a pessoa tem em uma proposta de tratamento. Agora, o outro livro é esse aqui, o Luz, Câmera, Ação, que eu já tinha mostrado antes, então. E desse daqui eu separei 2 capítulos também para mostrar, que eu acho interessantes e também é do material que eu domino um pouquinho mais. Primeiro, eu acho legal o capítulo, todos os capítulos são legais, mas enfim, as coisas que eu já trabalhei e já usei na clínica. Depressão na infância e na adolescência utilizando o filme Frozen. Então, o filme Frozen teve aquela temporada lá que todas as crianças tinham assistido e ficavam cantando Let It Go por aí. Mas ele tem uma análise muito interessante que fala sobre a depressão. E sobre o isolamento e sobre toda aquela função que a Elsa tinha de sofrimento pela perda dos pais, por ter, na ideia dela, né, ter prejudicado, machucado a irmã, então ela se isola e ela tem todo um desenvolvimento de uma depressão por conta disso. E aí, como é que a gente vai utilizar esse filme com crianças? Ele vai ter aqui exercícios que a gente também pode imprimir ali do PDF quando a gente compra esse livro. E aí aqui, começa então primeiro com o registro de pensamentos disfuncionais. Então a gente vai pedir para essa criança assistir esse filme e aí a gente vai começar a fazer com ela o registro da personagem e o registro dela criança também. Então a gente geralmente imprime duas de cada uma dos exercícios, para que a criança entenda. Primeiro a gente vai fazer sobre o personagem, para a criança ver como é que a personagem pensa, sobre o que ela pensa sobre as coisas, entender um pouquinho o modelo da TCC ali, e depois para ela vai ficar mais fácil entender o que ela pensa, o que ela pode estar pensando parecido ou não com essa personagem, e aí fica mais fácil de entender e compreender e querer participar. Então aqui a gente vai ter um RPD, que é o Registro de Pensamentos Disfuncionais, que a gente vai preencher então um da personagem e depois vai pedir para a criança ir fazendo os dela. E aí aqui tem o dia e hora, a situação que aconteceu, o pensamento, o sentimento e o comportamento. Bem registro de pensamento que a gente já conhece. Esse segundo exercício aqui, ele vai falar sobre o que congelou a vida da Elsa. E aí também sobre o que congelou a vida daquela criança, o que deixou ela triste, o que deixou ela chateada, o que pode ter levado ela a estar triste e isolada. Depois, a gente vai ter esse exercício aqui, que é um registro de humor, que ele vai ter os dias da semana, manhã, tarde e noite. E aí, ela vai colocar esse símbolo aqui para os dias que ela ficou triste, os dias congelados, e o solzinho para os dias ensolarados. Então a gente vai ter uma noção de como é que essa criança está se sentindo durante a semana. Se ela teve períodos mais tristes ou períodos mais alegres, períodos mais congelados ou mais quentes.
O outro exercício, então, é esse daqui, que ele vai ser um exercício de reestruturação cognitiva. Então, aqui em cima a gente vai botar os pensamentos distorcidos, no caso, os pensamentos congelados, que a Elsa tinha. Por exemplo, que ela não podia sair do quarto, senão ela ia machucar a irmã, que os pais morreram por culpa dela, que ela não era tão boa assim, não merecia ser rainha. E aí depois embaixo a gente vai procurar alternativas para resolver esses pensamentos que não são tão reais assim. Então, por exemplo, que ela prejudicou a irmã dela. Isso não é verdade. Ela não sabia controlar os poderes dela e aí ela fez sem querer, né? Não chegou a machucar, mas não significa que ela vai machucar a irmã de propósito uma outra vez. E aí depois a gente vai fazer esse mesmo exercício para a criança, para que ela saiba o que ela pensa. Por exemplo, meu pai e minha mãe não gostam de mim porque eu nunca faço nada certo. Então a gente vai colocar os pensamentos que ela tem ali que são distorcidos e embaixo a nossa reestruturação. E aqui a gente vai ter um exercício que ele é tipo um caderninho que a criança vai montando um álbum, que é o álbum da esperança. Aqui. E o caderno de valor. Esse daqui ele tá bem explicadinho no livro, mas basicamente a gente vai usar primeiro os recortes ou fotinhos de alguma situação do filme, falando sobre o que é aquela situação com a criança, e depois vai desenvolver, por exemplo, no caderno de valor, as coisas que ela acredita que são importantes da personagem depois dela, e no que tem antes ali, que é o álbum da esperança, a ideia das coisas que podem vir a melhorar na vida dela. E por último, a gente tem a caixinha das memórias, que ele também vai ser um exercício dentro do filme Frozen, para a criança montar ali, e a gente vai preparar com ela, nessa caixinha das memórias, as lembranças sobre as situações que passaram e que a gente reestruturou durante a terapia. O nome do livro de novo, só para reforçar, o pessoal pediu. Então, o nome do livro, voltando aqui, Luz, Câmera e Ação, Filmes na Prática Clínica Infantil. E aí, assim, eu expliquei para vocês de uma forma super rápida, mas se vocês forem ler aqui no livro, ele vai ter a explicaçãozinha de cada um dos exercícios, como é que vai utilizar isso, as falas que o terapeuta pode ter com a criança. Então, ele tem tudo isso estruturadinho, ele tem um modelo de como é que tu vai usar o exercício preenchido ali, ele vem no livro para te poder ter uma noção de como é que faz ou como é que não faz, se ficar com alguma dúvida. Ele tem a classificação também do diagnóstico conforme o DSM-5. E ele vai trazendo os personagens também com o que aqueles personagens têm a ver com a situação do filme, como eles podem colaborar para que ela se sinta melhor ou não. Então, assim, vão tendo várias situações e atividades que a gente vai propondo. Cada uma desses quadradinhos aqui é uma cena de intervenção que ele vai falar. Então, a minha sugestão para vocês também é assistam o filme primeiro, depois vocês vão ter que assistir o filme umas 2 ou 3 vezes. Para quem tem filho em casa é muito bom porque as crianças adoram. E aí a gente assiste uma vez o filme para ter noção do que ele está falando e depois pode estruturar ele, organizar ele dentro do livro, lendo, né, com as citações que ele vai fazer aqui para a gente se organizar um pouquinho melhor. Tá. Outro capítulo que eu acho bem legal também, que eu queria mostrar, é o capítulo número 15, que ele vai falar do filme Valente e do Moana. E aí dentro da terapia de esquemas. Então, para quem conhece a terapia de esquemas, sabe que trabalha com os modos, a questão do desenvolvimento dos esquemas iniciais adaptativos, e aí fortalece com a criança os modos saudáveis. Então aqui, esse é um capítulo que ele vai trabalhar a orientação de pais e os modos da criança. E também os modos dos pais. Ele vai falar um pouquinho sobre a visão de si e do outro,
sobre a conquista do oceano para Moama, né, que é a questão de tu conseguir atingir o teu modo legal, o modo saudável, criança feliz. E ele vai ter alguns exercícios e algumas técnicas também que a gente vai poder ir fazendo com a criança para buscar esse modo saudável. E aí eu vou mostrar ele para vocês. Vou deixar esse livro assim, porque eu acho que aparece melhor a capa dele. Opa! Se ele quiser ficar assim, né? Não, não vai ficar. Vou botar esse aqui. Agora vai ficar. Então, o exercício que vem nesse capítulo, um deles, eu vou mostrar o do filme Valente. Ele vai trazer cada um dos modos aqui pra gente ir mostrando pra criança. Então, por exemplo, aqui ele tem o modo criança indisciplinada, o modo criança impulsiva, o modo criança competente, o modo criança feliz, modo criança irritada. Aí ele vai ter os modos dos pais também, dos pais exigentes, dos pais punitivos. E aí, dentro disso, a gente vai trabalhar com a criança cada um dos modos disfuncionais que ela tem, então, e como é que ela lida com as situações através daquele modo. Explicar para ela, por exemplo, que a gente tem vários jeitos de ser. Então, por exemplo, quando alguém faz uma coisa para mim que eu não gosto, pode ser que o meu modo que me protege lá, o meu modo criança raivosa, ele venha e xingue o outro, porque ele está me protegendo. Mas isso vai ter consequências negativas do meu comportamento, porque toda vez que eu brigar com a pessoa também, que eu deixar esse modo vir, eu vou atacar as outras pessoas provavelmente. Então eu tenho que aprender a controlar o meu modo criança zangada. O que a criança esperta, o modo criança esperta faria nessa situação? Ela procuraria ajuda da mãe, ou ela diria, olha, eu não gosto que tu me trate assim, eu não gosto que faça assim comigo, e conseguiria resolver essa situação de uma forma mais assertiva, sem conseguir uma encrenca ou sem chorar. Por exemplo, tem o modo criança também vulnerável, que daí nessa situação, numa situação de vulnerabilidade, a criança iria começar a chorar, não saber lidar com a situação, ou numa situação de prova também começaria a chorar. Então, o que a criança esperta faria nesse momento? A criança esperta pediria ajuda da professora, diria que não tinha entendido o exercício. Então, a gente vai procurar, dentro disso, promover um modo criança esperta, que é o modo de criança que sabe resolver situações, que sabe buscar ajuda, que sabe que nem sempre tudo vai dar certo, ou que ela vai conseguir fazer tudo, mas tudo bem. E aí, dentro disso, a gente vai trabalhar com a personagem, quando que ela foi criança esperta, quando que ela foi criança vulnerável, e vamos promovendo para que a nossa criança, o nosso paciente também, consiga nomear quando que ele foi cada um dos modos e promover para que ele possa ser cada vez mais o modo criança feliz e o modo criança competente. Então, também vão ter outros capítulos bem interessantes aqui, eu vou falar um pouquinho rapidamente assim o que tem. Então a gente tem a TCC, por exemplo, que vai trazer uma ilustração de estudo de casos da TCC com o filme Os Croods. Tem um capítulo bem interessante que fala sobre TDAH com o filme Tigrão. A gente vai ter o nosso clássico ali, que é o Divertidamente, que ele vai aparecer em 2 capítulos, na verdade, que ele vai falar sobre regulação emocional, e depois dos filmes na prática escolar. Tem sobre bullying, tem sobre psicologia positiva, tem sobre habilidades sociais. Então tem muito material que a gente consegue aproveitar nos nossos atendimentos infantis para tornar as coisas mais divertidas e mais ilustrativas, com exercícios, com práticas. Então a minha dica de hoje para vocês são esses 2 livros. Qualquer dúvida que vocês tiverem também ao começar a utilizar o material, vocês podem mandar, que a gente pode responder sempre, pode deixar a pergunta embaixo. E os livros estão à disposição no site também, e os PDFs, conforme é feita a compra, a gente libera o material para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima live. Tchau!